Bom dia, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá quando você estiver assistindo isso. Hoje eu vou falar sobre adolescência. Meu nome é Pedro Henrique. Vou falar aqui algumas coisas bem peculiares na adolescência. Bom, para começar, os adolescentes são difíceis de lidar, mas com a devida paciência, que é a palavra-chave daqui, você pode entendê-los, ajudá-los a se entender, escutá-los e ajudá-los a escutar. E é exatamente sobre isso que eu vou ensinar hoje. Bom, como vocês devem saber, os adolescentes têm muitos defeitos. São uma raça imperfeita, como todo ser humano. Porém, como qualquer outro ser humano, temos que dar a devida atenção, dar os devidos cuidados, saber como lidar. É sobre isso que eu vou falar hoje, né? E só entendendo os adolescentes podemos abrir a porta para os seus mundos. Agora, falando um pouco mais, na adolescência, a raiva é um sentimento que se destaca muito. Aliás, todos os sentimentos se destacam muito na adolescência. Você começa a querer ver e entender outras coisas que antes te confundiam, como chamado de onde vêm os bebês. Muitos já tiveram problemas em responder essa pergunta. Porém, você tem que sempre saber como lidar. Porque na adolescência os sentimentos se destacam, os sentimentos do adolescente são mais complexos. Os adolescentes ficam mais atingíveis do mundo lá fora. E a raiva é um dos sentimentos mais marcantes. Ou mais marcante, se não. E é uma coisa assim que não sabemos muito o que se causa. Eu tenho uma pequena teoria. Uma teoria que eu chamo de medo. M-E-D. Aqui. Medo, um sentimento horrível, receio, paranoia. Aí, o pensamento de uma sociedade que não vai te aceitar. Isolamento, uma sociedade que não vai te aceitar do jeito que você é. Você tem dificuldades para se enturmar, para fazer amigos. Como isso é ruim. Eu já passei muito por isso. Não vou mentir. Passei muito. E desaprovação. Vários adolescentes tentam conseguir a atenção, o afeto dos responsáveis. Bom, é sobre um pouco disso que eu vou falar hoje. E nem sempre os adolescentes conseguem atingir a sua meta e acabam ficando com essa raiva, despencando um abismo de raiva. Agora, falando do medo. Medo. Medo da carreira, medo do futuro, medo de tudo que está à sua volta, de tudo que pode te atingir. Agora falando sério, o medo é bem comum se você souber lidar com ele, senão isso pode virar uma bola de neve. Agora, para muitos, isso é difícil de lidar com medo. Isso pode acabar se tornando um bullying, por exemplo. As pessoas podem esconder as suas fraquezas, se demonstrando fortes e poderosas. Mas isso nem sempre dá certo, né? Algumas perguntas que ecoam pelas cabeças de alguns adolescentes, como eu. Futuro, o que eu vou fazer para o meu futuro? E se eu não conseguir ir para a faculdade? E se eu não conseguir me casar com a pessoa certa? E se eu não conseguir o que eu quero para minha vida? Enlouquecedor. Agora, uma coisinha. O medo faz as pessoas ficarem mais tímidas ou mais empoderadas. Depende de como você é, certo? Essa menina, por exemplo, ela pensa sobre futuro, sobre sonhos, família, carreira. Se vocês verem bem, ela parece que está grávida, mas ela ainda não queria ficar grávida. Essa outra
ver os outros falando dela, à volta dela, sem que ela possa parar essas vozes, esse medo, esse vazio dela. Eles querem se preencher. Eles e elas, os adolescentes em geral, faculdade, casa própria, tudo isso enlouquece. Agora, isso deixa eles tão paranoicos, tão afetivos. Ai, nossa, é tão ruim não ter um ombro para chorar, alguém para conversar. E aí o que acontece? Eles têm medo de virar a página, medo de crescer. Isolamento. Que bobeira, né? Não tem por que se preocupar com vida social. Não tem por que se preocupar com essas coisas bobas. Errado. Esse é um dos piores problemas. Problemas e mais problemas, e você só acha problemas dentro de problemas. E esse é um deles. A vida social é algo realmente importante para o adolescente, de forma que ele não perceba ou não queira se importar com o que está acontecendo com ele. Por exemplo, se ele está sendo influenciado, de forma ruim. Agora, tem aqueles chamados: mãe, eu não me importo se elas são uma má influência pra mim, eu só não quero ficar sozinha. Ou, qual é o seu problema, mano? Eu só não quero, eu finalmente estou fazendo amigos, por que você não pode ficar feliz por mim? Só alguns exemplos. E, bom, aqui nesse caso temos uma pequena representação, uma rodinha com uns bonequinhos de papel, e o bonequinho de papel tá de fora. E alguns desespero dos jovens para fazer amigos. Mas é ruim não ter alguém para compartilhar sentimentos, pelo menos além da família, às vezes, e alguém que você possa confiar de verdade. Sem esse apoio, os adolescentes acabam despencando. Desaprovação. Olha só. Clássica conversa de família. Pai e mãe não sabem o que fazer com a filha, brigando com elas por alguma coisa. Mas eu digo, algum dia os jovens estarão fazendo muito mais coisas certas para agradar os responsáveis. Mas acho que esse dia não é hoje. Agora, alguns adolescentes, como esta, por exemplo, seguem mais a intuição do que qualquer outra coisa, acabando cometendo mais erros. E eu não estou dizendo que isso não é bom. É bom ter um ato impulsivo, às vezes, resultado do ato impulsivo, mas nem sempre é bom. Às vezes eles fazem coisas que não estão muito no contexto. Mas tudo bem, né? Os pais são caos, eles vão te perdoar, né? Até você ver aquela cara de desaprovação. Aí vem as ideias de jirico e a raiva dos pais. Nossa, tão ruim isso, tão ruim ter isso na cabeça. As palavras de uma pessoa que não te entende do jeito que você é. Derrama uma lágrima. Ajuda pra quê? Ajuda pra quê? Orgulho é difícil abrir mão, né? Não é difícil? É ou não é? É claro que é. Muito difícil. Às vezes, você... tenho certeza que você... Pelo menos um de vocês já ouviu falar do... Ninguém ainda sabe. Tô quase certo disso. Tô quase 100% certo disso. Tenho certeza. Alguém aí já ouviu? Não? Bom, é que alguns adolescentes não se importam muito com isso. Eles só querem ter a sensação boa de que eles fizeram isso e às vezes acaba saindo errado. Eles acham que é demonstrar a gente
A gente acha que às vezes pode ser demonstração de fraqueza, mas não é. Às vezes a gente só quer ter o gostinho de fazer sozinho e mostrar que conseguiu fazer sozinho. E às vezes sai errado. Às vezes a gente precisa de uma mão para tirar a gente do abismo, para não acabar caindo e se desmanchando em raiva. Concluindo, os adolescentes têm que ter um pouquinho de atenção, têm que ter um pouquinho de compreensão. Tendo um extra, às vezes os pais mesmos não aceitam a ajuda dos filhos, porque acham que eles não vão saber fazer o que eles estão fazendo ali. Mas às vezes os filhos podem fazer muito mais do que aparentam fazer. E é por isso que eu trouxe isso aqui hoje. Trouxe as minhas explicações, meus sentimentos e quis compartilhar com todos vocês. Obrigado.